Olá, amigos do crochê. Como prometido, estamos agora na nossa primeira aula, vamos iniciá-la. E eu gostaria de falar que a nossa primeira parte será a cabecinha, como foi falado no vídeo anterior. Não é? Vamos fazer a cabeça e a orelhinha. Esse será o nosso vídeo inicial com essa linha amigurumi de cor branca, aquele número que a gente já colocou em outro vídeo, a cor 8001, é com essa que nós vamos trabalhar todo o nosso amigurumi no branco, ok? E aí vamos lá para o nosso passo a passo. Ok. Vamos lá, gente. Nós vamos fazer o anel mágico. Aquele anelzinho mágico. Vamos colocar 8 pontos dentro desse anel mágico. Esse primeiro ponto não conta, porque a gente sabe que tem que fixar o ponto para iniciarmos a carreira. Então, agora sim, nosso primeiro ponto, vamos fazer 8 pontos. Esse trabalho vai ser múltiplos de 8. Então, aqui dentro nós temos que contar 8 pontos. Presta bem atenção. Quando você estiver contando, eu estou conversando com vocês e de repente eu posso perder aqui um ponto, mas vocês que vão estar concentradas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta um ponto para concluirmos a nossa carreira, certo? Então, nós temos aqui 8 pontos baixos, primeira carreira do nosso trabalho. Você sabe que o amigurumi ele é feito em espiral, então nós não vamos fechar a carreira aqui, concluí-la. Nós vamos fazer carreiras subsequentes, não é? Sempre em forma de espiral. Então, nós usamos para marcar, eu marco com um fio. Eu gosto mais de marcar com fio, mas você que tem aquele marcadorzinho e você gosta de trabalhar com ele, fica à vontade. Porque eu gosto de marcar todas as carreiras assim, para eu saber onde é que eu tô, para eu contar, para eu não me perder. Então, aqui nós vamos fechar a carreira, mas não vamos fechar de forma normal. Lembre-se que é forma espiral. Então, aqui já vai ser a minha primeira carreira, a minha segunda carreira, na verdade. A primeira carreira foi de 8 pontos, dentro do anel mágico, a nossa segunda carreira, que será de 16 pontos. Então, para obter 16 pontos nessa segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto de baixo e base. Então, 2 vezes 8, 16. Nós temos que terminar essa carreirinha aqui com 16 pontos. Então, nós vamos colocar 2 pontos em cada carreira. Não esqueçam que vocês têm que terminar essa carreira com 16 pontos. Então, nós voltaremos com 16 pontos para prosseguirmos para nossa terceira carreirinha. Terminando a nossa segunda carreira, né? Que eu quero deixar sempre aqui, ó, para concluir com vocês nossos 2 últimos pontos que nós terminamos com aumento. Eu gosto sempre de marcar o último ponto da carreira, para eu ter essa noção, né? Tem pessoas que começam a marcar do primeiro ponto da carreira. Eu já gosto de marcar o último, seja ele com aumento ou não. Aqui eu puxo meu marcador, pego essa linha aqui, que é a linha do início, aquela linha do anel mágico. Eu vou fazer um nozinho para ela não soltar. Vou fechar aqui e cortar para não me atrapalhar no meu trabalho. Ok, então aqui nós temos a segunda carreira concluída de 16 pontos, que são 2 pontos baixos em cada ponto de base, concluindo nossos 16 pontos ao todo, certo? Na nossa terceira carreira, nós vamos fazer 24 pontos em toda a volta, ou seja, um ponto baixo mais um aumento por toda a carreira, por toda a nossa terceira carreira. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento por toda a volta, totalizando
24 pontos baixos, ok? Vou fazer os meus pontos, vocês fazem os de vocês e a gente se encontra para dar continuidade ao trabalho. Voltando para a nossa quarta carreira, nós vamos terminar nossa terceira carreira com 2 pontos baixos, sempre concluindo aqui com o nosso marcador, sempre puxando o nosso marcador. Então, nós temos aqui uma, duas, terceira carreira com 24 pontos, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. E aí, nós totalizamos aqui 24 pontos baixos. Agora, vamos para a nossa terceira carreira. E nós vamos iniciar com 2 pontos baixos e um aumento. Aí, vocês percebem que vai sempre cair no aumento anterior, quando as carreiras são seguidas, né? Sem repetir ponto, quando as carreiras são seguidas de aumentos, a gente sempre vai encontrar o aumento da carreira anterior, que encaixa no aumento da carreira seguinte. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1, preste atenção, 2, lembra aquela carreira anterior? Então, nós vamos ter aqui, ó, 3, 4, ok? E aí, nós sabemos que nessa carreira nós vamos ter 32 pontos, porque 4 vezes 8 são 32. Então, nós teremos essa carreira de 32 pontos, faremos toda essa carreira, essa volta, e voltaremos para terminar essa quarta carreira com vocês. A nossa quarta carreira, 1, 2, 3, na nossa quarta carreira, nós vamos concluir, terminá-la com 32 pontos, os outros 2 últimos pontos, na mesma carreira do aumento. Nós vamos agora fazer o seguinte, nós temos 1, 2, 3, a quarta carreira com 32 pontos, seguindo múltiplos de 8, não é? Anel mágico, 8 pontos, 2 pontos no mesmo ponto de base, 16, um ponto baixo e um aumento, totalizando 24, 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 32. A nossa quinta carreira, a gente vai fazer uma repetição. A quinta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Nós vamos terminar a nossa carreirinha com 32 pontos baixos. Repetindo a quinta carreira, 32 pontos baixos, ok? Terminando a nossa quinta carreira com 32 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. Agora, a nossa sexta carreira, nós vamos começar com 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 40 pontos baixos. Nossa sexta carreira, nós estamos finalizando com os 2 pontos baixos, os 2 últimos pontos, totalizando 40 pontos baixos. 3 pontos baixos e um aumento por 8 vezes, 40 pontos baixos. Vamos para a nossa sétima carreira. O que é que nós vamos fazer? 4 pontos baixos. 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Então, a nossa sétima carreira terá 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, e um aumento no quinto ponto, não é? 4 pontos baixos, 5, 6. 6 vezes 8, vamos ter 48 pontos baixos nessa sétima carreira. Terminando a sétima carreira,
com os 2 pontos de aumento, totalizando nossos 48 pontos. Múltiplos de 8, 8 vezes 6, 48. Então, olha como já está aumentado o nosso trabalho, a nossa cabecinha. Então, agora preste bem atenção. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, não é? E nessa nossa 7ª carreira, nós temos um total de 48 pontos. O que é que nós vamos fazer agora para ir crescendo essa cabeça? Nós vamos usar de repetições. Ou seja, estamos na 7ª carreira. Vamos fazer a 8ª, a 9ª e a 10ª. 3 carreiras seguidas de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, certo? Então, vamos dar 3 voltas, né? São 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, ok? Nós vamos fazer aqui, vocês fazem o de vocês, voltaremos com essas 3 carreiras já completas para darmos continuidade. Terminando a nossa 10ª carreira, foram 3 carreiras sem aumento e sem diminuição. Nós vamos mostrar a vocês aqui uma coisa. Aqui é a nossa última carreira de aumento, que foi 48 pontos, certo? Então, a gente contou aqui 1, 2, 3 carreiras sem aumento, 1, 2, 3 carreiras sem aumento, sem diminuição, tá vendo? Então, o que é que acontece aqui? Eu não marquei até para que eu saiba quantas carreiras eu aumentei, né? E o que é que eu faço? Quando eu termino as 3 carreirinhas sem aumento e sem diminuição, eu vou calcular aqui, não é calcular, é uma coisa simples. Se a próxima carreira seria a marcação aqui, a próxima carreira seria a marcação aqui e a outra aqui. Então, eu pego essa última carreira que eu fiz, que eu vou começar agora a aumentar novamente, aí eu marco aqui. Mas eu tenho essa lacuna aqui, sem aumento e sem diminuição, que são as 3 carreiras retas. Então, nós vamos agora para a nossa 11ª carreira, que vamos ter um aumento de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 2 aumentos no mesmo ponto. Então, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Nós vamos fazer isso por toda a volta, ou seja, 8 vezes, né? Mais 7 vezes, esse foi o primeiro aumento, mais 7 vezes, totalizando 8 aumentos de 5 pontos e um aumento. Ou seja, 7 pontos vezes 8, que dá 56 pontos, certo? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta. Vou fazer as minhas e a gente volta para continuar a sequência. Concluída a nossa 11ª carreira, nós vamos passar agora para a 12ª carreira, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª. Nós vamos ter 5 carreiras sem aumento, sem diminuição, ponto sobre ponto, ok? Então, nós vamos fazer essas 5 carreiras e voltamos. Concluídas nossas carreiras, né? Sem aumento e sem diminuição, a 16ª, que é a última carreira dessa subida, sem aumento, né? Ponto sobre ponto, nós vamos agora aumentar mais uma carreira e aí nós vamos dar sequência. Então, lembra que eu falei nessa última carreira de aumento que a gente fez sem aumento, sem diminuição? Aqui você vai contando como se fosse, né, as carreiras de marcação, 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, você vai puxar e vai ficar certinho. Como eu falei, eu não marco, porque eu gosto de saber quantas carreirinhas eu subi, sem aumento, sem diminuição, tá? Aí, agora você vai fazer
6 pontos baixos, 6 e um aumento. 6, 7, 8. Você vai repetir mais 7 vezes essa sequência de 6 pontos baixos e um aumento, totalizando 8 pontos, porque 8 vezes 8, 64 será o total de pontos que teremos nessa 17ª carreira, ok? Nós vamos terminar para dar sequência às próximas carreiras. Concluindo aqui a nossa 17ª carreira, nós vamos terminar com os 2 pontos altos, não é? E agora, gente, nós vamos subir mais carreiras sem aumento e sem diminuição. Agora serão 18, 19 e 20. Então, serão 3 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Então, nós teremos a carreira de número 18, de número 19 e de número 20, sem aumento nem diminuição, ponto sobre ponto, ok? Dando continuidade à nossa peça, né? Nossa cabecinha já está tomando formato do coelhinho, cabeça do coelho. Então, aqui nós terminamos a nossa 20ª carreira, sem aumento e sem diminuição. Foram 3 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Aqui nós temos 64 pontos, né? Aqui nós marcamos a última carreira de aumento. E fizemos 3 carreiras sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos aumentar. E como vamos aumentar mais uma carreira, nós vamos marcar, né? Para não nos perdermos na carreira. Então, agora será nossa 21ª carreira, 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá escapando. 6, 7, e agora sim, o aumento. 7, 8, 9. 9 vezes 8 são 72 pontos, não é? Então, nós vamos fazer esse aumento por toda essa carreira. Nossa 21ª carreira ficará no total de 72 pontos. Aí, depois nós vamos voltar, porque quando a gente voltar, a gente vai mostrar como coloca o olhinho com trava, em qual carreira a gente vai colocar esses olhinhos, tá? Mas vamos concluir a nossa 21ª carreira com 72 pontos por toda a volta. Concluindo a nossa 21ª carreira, com 72 pontos, nós vamos agora colocar os olhinhos. Eu até fiz uma marcação mais ou menos aqui, pra gente ter uma ideia de onde colocar esses olhos, né? Tem que contar 15 carreiras para colocar esse olhinho. Então, a gente começa aqui. Aqui tem o anel mágico, né? E aí, nós começamos a contar daqui. O anel mágico tá aqui, o buraquinho inicial. Aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É entre a 15 e a 16, certo? Então, a 15 e a 16. Vamos tirar isso aqui. Então, nós vamos pegar um olhinho com trava e nós vamos colocar nesse lugar onde estava marcado, entre a 15 e a 16, ok? Marcamos o olhinho. Agora, nós vamos contar 7 intervalos, 7 pontos para colocar o próximo olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8. Nós colocaremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Vamos ver se fica bom. 8. Intervalo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, esse fica os nossos olhinhos. E a gente vai colocar a travinha que vem acompanhando o pazinho. Aqui nós colocamos essa trava. Tem travas que são bem difíceis, outras são mais fáceis, tá? Essa aqui não é tão difícil, ok? Coloca a trava para fixar o olhinho. Tá firme, né? Esse olhinho é o número 12. E aí, nós vamos dar continuidade. Como nós fizemos aqui 72 pontos nessa carreira, nós vamos prosseguir subindo as carreiras, sem aumento e sem diminuição. Então, aqui nós temos 72 pontos nessa carreira. Nós vamos fazer a 22, a 23 e a 24 de 72 pontos, sem aumento e nem diminuição, 3 carreiras seguidas, ok? Então, nós vamos fazer e continuaremos para as nossas diminuições e terminar o trabalho da cabeça. Então, terminamos aqui as 3 carreiras, né? Sem aumento e sem diminuição, que foram a 22, 23 e 24. Então, nós concluímos. O que é que eu tô querendo mostrar aqui para vocês? Nós vamos bordar os olhos, as sobrancelhas, né? E o narizinho, tá? Vamos aqui primeiro para a sobrancelha. O que é que eu fiz para adiantar aqui? Para ficar mais fácil, porque essas são as coisas que eu acho assim mais delicado, para dar realmente a expressão do rosto. Então, a gente tem que ter bem cuidado. Nós temos aqui os olhinhos, tá? Como eu falei que a gente marcou aqui entre a 15 e a 16, não é? Colocamos o olho. Aqui, nessa carreira, essa aqui, ó. Essa carreira aqui, que é onde ela fixa, você vai contar 5 carreirinhas subindo, ó. Aqui fica 1, vou botar bem pertinho aqui para vocês verem. 1 carreira, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, você vai nessa direção do olho, ó. Nessa direção do olho aqui, ó. Você coloca aqui um alfinete. Aqui você vai contar com a do alfinete 1, 2, 3, 4, 5. Mas não vamos fazer uma sobrancelha reta, nós vamos cair ela um pouco. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 aqui em cima. Aí, você coloca o alfinete na carreira de baixo. Faz a mesma coisa do outro lado, certo? Então, você já vai estar aqui com agulha na linha, certo? Vocês já vão estar com agulha na linha. Aquela agulha de tapeceiro, você pode usar a mais grossa ou a mais fina. Eu vou usar aqui a mais grossa, que aí é mais fácil também de colocar, ok? O que é que você vai fazer? Você vai aqui por baixo, ó. Você vai aqui por baixo, tá vendo aqui? E vai colocar a agulha nesse alfinete, ok? Por baixo aqui da cabecinha, você puxa, deixando um fio, que você vai amarrar atrás. Você vai aqui, ó, onde você já marcou, não vai ter problema, você só faz tirar e puxa para baixo também, certo? Naquela, você pode colocar qualquer cor, marrom, preto, ó. Aqui, ó, você tá vendo? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você desceu aqui, ó. Vamos agora, você marcou da mesma forma, na mesma direção, você vai marcar esse outro lado. Você vai com a agulha por baixo também, vai encontrar o alfinete, tira o alfinete, puxa. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, aí a carreira de baixo, né?
você tem o alfinete, você tira o alfinete. E você puxa aqui pra baixo, ok? Formou aqui as sobrancelhas do seu coelhinho. Você pode colocar ela marrom, você pode colocar ela a mais claro, não interessa. Aqui eu fiz ela pretinha. Aí você vai ver que aqui embaixo, vai tirar da agulha. Aqui embaixo, onde você vai colocar o enchimento, né? Antes de encher, você vem aqui e dá um nozinho. Não, 2, 3, não vai soltar. Mas você tá entendendo? Que aqui você já fica com a expressão dos olhos. Ok? Aqui você pode cortar, não deixar tão grande assim. E pode deixar aqui embaixo, que ele vai ficar arrumadinho. E aqui, ó, tá vendo? E aí, nós vamos voltar com o bordado do nariz e da boquinha. Depois de algumas carreiras a mais, porque como a boquinha ela vai ficar mais embaixo, eu vou precisar de mais carreiras. Só que eu quis logo fazer aqui a sobrancelha, para já deixar a expressão, já começar a ficar uma expressão, né, mais bonitinho. Vamos agora passar para as diminuições, não é? E as diminuições, elas vão prosseguir numa sequência que teremos repetições de carreira, sem aumento e sem diminuição. Mas começando agora na nossa 26ª carreira, desculpa, 25ª carreira, não é? Terminamos de repetir por 3 carreiras a carreira 72. E agora nós vamos para a carreira 25, que nós vamos fazer as diminuições, que são 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. Fizemos aqui, certo? Agora, nós vamos fazer a diminuição. Aquela diminuição que a gente já aprendeu, né? Em outros vídeos. Pega uma alcinha da frente de um ponto. Pega outra alcinha na frente do segundo ponto, para formar um ponto. E o que é que eu falo aqui? Essa diminuição, ela tem que ser de uma forma, você tem que tensionar bem esse fio, para que ele fique imperceptível, se puder. Que ele se confunda com os outros pontos que não tem diminuição. Essa é a ideia da diminuição. Então, você vai tensionar um pouco, puxar um pouco, né? Não sei como é que você usa o seu fio da mão esquerda, mas o meu eu sempre deixo aqui no indicador e eu tensiono, né? De acordo com a necessidade. Aí, você vai e continua fazendo mais 7 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, no 8º, você vai pegar 2 pontos só na alcinha da frente, tá? E aí, você vem, passa pelas 2 alcinhas, tensionando sempre esse fio. Tensiona sempre o fio e pronto. E aqui você já tem a segunda diminuição. Então, nós vamos fazer isso por todo o percurso da carreira, com 7 pontos baixos e uma diminuição, e ficaremos com 64 pontos baixos. Estamos já na descida, né? No final do trabalho, praticamente, porque as diminuições, elas mostram que estamos terminando o trabalho. Então, nós vamos fazer isso por toda a carreira de número 25, ok? Aí voltaremos para a conclusão. Terminamos a nossa 25ª carreira, de 7 pontos baixos, mais uma diminuição, totalizando 64 pontos baixos, não é?
E a gente termina aqui a nossa 25ª carreira com essa diminuição. E agora nós vamos passar para a 26ª carreira. E essa 26ª carreira é o seguinte, nós vamos só repetir 64 pontos, ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição, ok? Aí damos seguimento à nossa 26ª carreira e depois a 27ª carreira. A 26ª carreira. E agora nós vamos para a 27ª carreira. A 26ª foi ponto sobre ponto, de 64. E agora nós vamos para a diminuição da carreira 27, ok? Então, será 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, mais apertadinho, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. 6 pontos baixos e uma diminuição. Vai ficar 7 pontos vezes 8, que dá 56, certo? Então, nessa carreira essa carreira 27, a 27ª carreira, nós teremos 6 pontos baixos e uma diminuição, que vai totalizar em 56 pontos baixos. E assim nós vamos fazer essa carreira e voltaremos. A 27ª carreira completa, aqui com os dois últimos, com o último ponto de diminuição. E agora nós vamos, mais uma vez, fazer uma carreira completa, sem aumento e sem diminuição. Então, a nossa 28ª carreira será de 56 pontos, igual à carreira anterior, sem aumentar e sem diminuir, ok? Então, vocês comecem a fazer ponto sobre toda a carreira, essa volta. Nossa 28ª carreira. Ok, gente, vamos dar uma paradinha nas carreiras e vamos bordar o nariz. Então, quando for na 27ª carreira, 28ª, que a gente repetir, né, os 58 pontos, a gente para um pouquinho e a gente vai agora bordar esse nariz para ficar logo o rostinho com expressão. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu até marquei aqui, você só precisa marcar um, tá? Mas eu marquei esses dois só para eu não ter dificuldade. O que acontece? Nessa carreira aqui, é a carreira do olhinho. Você não é nessa que você vai bordar, você vê aqui, ó. Mas na seguinte, logo na seguinte. Como é que eu vou contar para eu chegar aqui à conclusão de que eu tô no centro do nariz? Eu tenho aqui esse pontinho, aqui. Eu vou contar 3 pontos e no quarto eu marco, ó. 1, 2, 3, 4. Marquei aqui, o que é que eu vou fazer? Lembra, igual a sobrancelha? Aqui eu já vou colocar a minha agulha com o fio que eu vou bordar. Outra coisa, eu tô bordando com esse fio Anne, tá? O número é 4514, mas você pode utilizar o fio que você quiser, não é porque é um bordado, o fio que você mais se identifica, a cor também. Eu coloquei esse salmãozinho, mas você vai fazer a cor que você desejar. Tira o alfinete. Aqui eu tive que colocar 2 linhas, porque como ela é mais fina do que o amigurumi, eu quero bordar mais rápido. Então, tá aqui, ok? Lembra? 4 daqui, 1, 2, 3, 4. E aqui também eu vou contar 4. Eu nem preciso mais desse, porque eu vou contar 1, 2, 3, 4 e vou deixar um pouco
Vou deixar não tão fio tão grande, que eu vou amarrar também, mas vou deixar aqui. Então, eu tenho 4 pontos. 4, para fazer esse narizinho, tá? Vamos folgar aqui um pouquinho. Agora, você vai contar 4 pontos também. 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4. Aí, você conta um pra cá. E aqui vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Aí, você vai fazer um triângulozinho de cabeça pra baixo. Errei aqui o processo, peraí. Aí, você vai vir aqui por dentro, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, você vem aqui por dentro, tá? E olha, agora nós vamos fazer um Vzinho. Volta pra cá, volta pra cá. E volta pra cá. Tá? E volta novamente. Você vai ter que, do seu jeitinho aí, eu tô dando, assim, uma dica de como eu faço, tá? Mas você pode ter o seu jeito mais prático de fazer, tá bom? Porque tanto faz, você ir pra lá ou pra cá. E aqui, ó, você começa a bordar o nariz. Abordar o nariz. Aqui, ó. Aí, você vai e borda o seu nariz. Borda bonitinho, né? Deixando ele bem cheinho, de preferência. Não deixando abrir, ficar aberto os pontos. De preferência, ele todo cheinho, tá vendo aqui? Você vai bordando e arrumando, né? Arrumando ele do seu jeito. Você vai fazer vários e vai ver que um não vai ficar igual ao outro, mas é normal, porque também ninguém é igual a ninguém. Então, não pense de fazer tudo perfeitamente igual ao outro. E cada um vai ter a sua peculiaridade, vai ficar bonito, tá? Aí você vai bordando, olha, o meu já tá, eu tô quase concluindo, não é? Tô quase concluindo. Aqui, ó, o último. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ele, aí eu volto, tá vendo aqui? Aí eu vou passar de novo aqui, pra ele ficar novamente bonitinho. Vou voltar lá para aquele primeiro ponto aqui que a gente fez no Vzinho. Eu vou voltar aqui, tá vendo? A gente vai ajeitando, passa a agulha aqui por baixo, ó. Passa a agulha aqui também, pra deixar bonitinho, tá vendo? Aí, aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu vou descer aqui. Eu vou descer pra fazer a boquinha, certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou descer 3 pontos. Não gostei, que isso aqui é bordado. Então, você vem mais pra cá. Faz vamos dizer aqui, ó. Vamos voltar aqui pra cima pra eu trazer pra ficar isso, bonitinho assim. Ok. Ó. Aí vem 2 e 3. Nesse 3, eu vou fazer a boquinha. Então, eu vou descer aqui. Eu tenho que descer. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar o alfinete só para eu ter mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre conta com essa parte. O que vai acontecer? Esse 5 aqui vai ser o meu sorriso. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso puxar ele até próximo. Ó, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter que deixar mais ou menos até o quarto. Eu tenho que descer aqui, ó. Fazer uma descida e depois eu deixar aqui igual. Então, eu vou descer aqui no 4 ou no 3. Vamos ver no 4. No 4.
eu boto aqui. Tá? Aí, aqui, eu venho, vou fazer aqui o sorrisinho. Vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, tem que abrir. 5. Vou fazer a mesma coisa. Venho aqui no 4, né? Ó, aqui na alquinda, não tenho que subir ali. Se eu tenho que subir ali, eu tenho que descer um aqui. Desço aqui. Ó, volto pra encher aqui novamente. E vou aqui. E tiro meu... E puxo aqui, ó. Tá vendo? Ficou o nariz e o meu sorrisinho, tá? Ó, já tá a expressão do coelhinho. O que é que eu vou fazer aqui? Eu corto, porque aqui tá meu fio. Eu tenho aqui, não é? Desculpa, gente, deixa eu só colocar novamente aqui. Eu já tenho o fio lá dentro que eu vou amarrar. Trago esse pra cá, aqui, por dentro pelo avesso, né? E tá, tiro aqui. Eu já tenho um pedaço aqui que eu vou amarrar. Pra não soltar, deixa amarradinho assim, ó. Tá vendo? Pronto. Dou uma cortadinha. Pra não ficar muito... Opa, desculpa aí, gente. Aqui. Tá vendo? Meu coelhinho já está tomando forma, com expressões. E depois, quando eu colocar o enchimento, aí eu vou afundar os olhinhos para ele ficar um pouquinho mais fundinho. Mas só funciona com enchimento, que o enchimento ele vai puxar a linha e aí o olho entra um pouquinho. Por enquanto, ele fica assim, que já tá bonitinho. Depois de bordarmos o nosso narizinho e a nossa boquinha, a gente vai para nossa 29ª carreira, tá pertinho de terminar, gente. Porque da 29ª até a 31ª, a gente vai fazer só diminuições seguidas. Nós não vamos fazer ponto sobre ponto, nós não vamos repetir as carreiras. Nós vamos fazer 3 carreiras seguidas de diminuições. Vamos fazer a 29ª com 5 pontos baixos, uma diminuição 8 vezes, que vai dar 48. Vamos fazer na 30ª, 4 pontos baixos, uma diminuição 8 vezes, que vai dar 42 pontos baixos. E vamos fazer a 31ª com 3 pontos baixos, mais uma diminuição, que vai dar 32 pontos baixos, tá bom? Então, a nossa 29ª serão 5 pontos baixos, 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E uma diminuição. Certo? Nós vamos fazer isso por toda a volta. E completando a volta, ficará essa carreira com 48 pontos. Terminando a nossa 29ª carreira, vamos para a 30ª carreira. Também agora, com diminuição, nós vamos fazer 4 pontos baixos, tensionando bem o fio. 2, 3, 4 e uma diminuição. Essa carreira vai ficar com 40 pontos, porque 5 vezes 8, 40, e a gente
volta para fazermos a nossa 31ª carreira. Terminando a nossa 30ª carreira com 40 pontos. Vamos fazer a nossa última diminuição dessa carreira aqui, pra gente dar início a mais uma diminuição, que será de 3 pontos baixos e uma diminuição. A nossa 31ª carreira será de 3 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 32 pontos. E aí, nós voltaremos para a nossa 32ª. Concluindo a nossa 31ª carreira, nós vamos terminar. E agora, a nossa 32ª carreira será de 32 pontos baixos, aí sim, sem aumento, sem diminuição. Porque quando nós terminarmos aqui a nossa carreira de pontos sobre pontos, que ficará 32 pontos, nós iremos encher essa cabecinha. Eu não falei no nosso lista de material, eu esqueci, mas nós precisamos desse enchimento, que ele é antialérgico, não é? O enchimento para boneca, para boneco, amigurumi ou qualquer outro artesanato que utilize esse tipo de enchimento. Então, quando nós terminarmos essa próxima carreira, que é ponto sobre ponto, eu vou encher a cabecinha, né? Já tá na hora de enchermos a cabecinha, para nós fazermos o afundamento dos olhos e passarmos para a última carreira, a última diminuição e finalizarmos a cabecinha para começarmos nas orelhas. Então, terminei a última carreira de 30 pontos, que foi o ponto sobre ponto. E aqui eu coloquei um pouco de enchimento. Ainda não está totalmente como deve, né? Tem que ficar mais cheinho. Só que eu quero mostrar para vocês como é que eu afundo um pouco esses olhos. Não precisa ser muito, tá? Então, você vai fazer o quê? Vai pegar uma linha branca, a mesma linha do coelho, coloca numa agulha de tapeceiro. Aí, você vai entrar aqui e você vai procurar sair aqui, no meio do olhinho aqui, ó, tá vendo? Meio do olho, puxa, deixando um pouco aqui para você depois amarrar. Aí, você vai girar, você vai colocar, você vai entrar, pode ser aqui, de preferência seria dentro mesmo do olho. Só que fica um pouco difícil, tá? Mas aí você pode pegar por aqui mesmo. Aí você vem aqui, ó, atravessa o olho para o outro. Isso aqui você vai colocar atrás, porque ele tem um espaço por trás aqui, ó. Afasta um pouco o olho, dá uma afastadinha para ele entrar. Entrou. Procura sempre ficar com isso aqui. Aí, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer isso, colocar por trás do olho, só depois vai enfiar aqui, certo? E vai sair no mesmo lugar que entrou, ok? E vai colocar essa linha por trás desse olhinho, ok? Cadê a linha que sobrou aqui? Pronto. Você vai dar uma puxadinha, ó. Quando você puxa, você afunda mais o olho, certo? Então, você vai, corta a mesma quantidade, né, de linha. Essa aqui é a linha da nossa peça. Aqui é a linha que a gente vai dar uma ligeira, não precisa tanto, só para dar um charmezinho, porque aos poucos ele vai folgando também, tá? Aí, você vai ajeitando, ó. Aí, ele vai ficando bonitinho, tá vendo? Aí, você faz isso, aí você vem, dá um outro nozinho, que aí já fechou. Já deixou ele assim, pronto. Aí, você fecha. Você varia. Ah, eu quero maior, eu quero esses olhos do meu coelho mais separado. Eu quero ele mais juntinho. Então, assim, fica a seu critério. Ah, eu não quero que fique assim, fundo. Deixo ele normal. É cada um fazendo o seu detalhe, tá bom? Então, aqui tá pronto já a nossa cabeça.
dos olhinhos e tal. Agora, nós vamos fazer aqui, vou aproveitar, já vamos completar aqui. Nós fizemos aqui 32 pontos baixos. Esse fio, você vai colocar aqui pra dentro, né? O fio, ele vai entrar aí, vai se esconder. E agora, nós vamos fazer a última diminuição do trabalho. Procure sempre enfiar bastante aqui, para você não pegar o enchimento, porque fica ruim. Então, você vai agora fazer a última diminuição. A última diminuição, que é a nossa 33ª carreira, será de 2 pontos baixos. Lembra de tensionar, porque cada vez vai ficando mais complicado pra gente deixar ele bem mais... Isso. Você vai fazer, olha aqui, tá vendo? Isso aqui não pode acontecer. Não pode. Vai empurrando. 1, 2 e uma diminuição. Nós vamos ficar com 24 pontos baixos, certo? Então, 3 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Será 2 pontos baixos, uma diminuição, 8 vezes, que dará 24 pontos baixos. Depois desses 24 pontos baixos que a gente vai alcançar aqui na diminuição, vocês vão repetir mais uma volta de 24 pontos, ok? Uma diminuição, agora uma carreira de diminuição que dará 24 pontos, e a próxima carreira mais 24 pontos, sem aumento, sem diminuição, para a gente concluir a cabeça. Ok, gente, estamos terminando, ou seja, eu terminei aqui a nossa cabeça. Lembra? 24 pontos de diminuição, né? Você conseguiu. E mais uma carreira, que é a 33ª. Foi 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e uma diminuição, que totalizou 24 pontos baixos. E a 34ª, que eu repeti 24 pontos para concluir aqui a nossa cabeça, certo? Concluir a nossa cabecinha. Você vai deixar um fio para costurar no corpo ou deixa o fio maior no corpo. Você vai decidir. Ah, eu quero costurar da cabeça para o corpo. Então, você deixa o fio para costura na cabeça. Ou não, eu quero do corpo. Aí, você deixa lá no corpo. Então, aqui, eu vou deixar no corpo um tamanho, né? Um tamanho que dê para costurar, recosturar. Porque quando você... Aí, você aqui, ó, cortou... Você deixa uma quantidade boa, né? Eu não vou dizer quanto, que eu não sei como é que é o seu ponto. Então, aqui eu deixei essa quantidade aqui para eu costurar do corpo para a cabeça. Desculpa, da cabeça para o corpo, tá? Aqui eu terminei com só uma carreira de repetição do ponto 24, né? Mas se você quiser que o pescoço fique mais comprido ou mais curto, a gente define aqui. Se eu quero um pescoço mais comprido, eu faço mais uma carreira, por exemplo, ou 2. Se eu quero o pescoço que fique mais curtinho, eu só faço uma repetição, que é o detalhe, né? Que fica pronto para a costura. Mas é a decisão sua. A gente tem que ter as nossas escolhas, né? Não quero que fique igual o dela. Então, você varia aí, tá? Então, aqui é a nossa cabecinha lindinha. Amei essa cabecinha. No coelhinho que eu fiz, o primeiro, eu coloquei a sobrancelha marronzinho, escuro. Mas esse aqui eu decidi colocar preto, até porque na lista de materiais eu falei da linha preta. Então, eu preferi colocar o preto, mas se você quiser usar, vai ficar a mesma coisa. Os olhinhos também, aqui eu puxei mais um pouco, o outro tá menos. Então, é você que define, nunca vai ficar igual o meu ou o seu vai ficar igual do outro. Isso aqui é o legal, né? Mas, ó, e você pode compartilhar esse vídeo, você
né, dê seu joinha, seu ok. E uma coisa que eu peço assim, você pode reproduzir essa peça e vender para você ter o seu dinheirinho. O que não pode fazer com essa peça é fazer um passo a passo de PDF, sabe? Vender como se fosse da pessoa. Isso não pode, porque isso aqui é um PDF meu, não é? Então, não é justo alguém que fez o seu trabalho, passou horas ali, né, idealizando para alguém copiar e vender aquilo que não é seu, né, sem autorização. Então, isso aqui é para você ganhar dinheiro com a peça pronta, tá? É você fazer e vender, ok? Então, nos encontraremos no próximo vídeo, que faremos as orelhas. E aí, quando eu terminar a orelha, eu volto com a cabecinha para já montar. Porque eu acho muito importante você ter a cabecinha já prontinha. Eu faço assim, eu não deixo para montar no final. Eu já monto a cabeça logo no início, deixo ela pronta e vou fazer o resto do corpo, ok? Aí aqui você já pode tirar o seu marcador, né? Não vai mais precisar, não vai mais utilizar. Você tem cuidado sempre com as mãos, como eu falo, as mãos tem que estar sempre limpinha para que não suje o seu amigurumi. Então, até o próximo vídeo com as nossas orelhinhas e a montagem da cabeça com a orelha. Tchau!